Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, 15ª semana do Tempo Comum. Hoje, a bênção da mesa e dos alimentos. Isso mesmo. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre, pedindo a bênção para sua mesa nas refeições e também para que não falte o alimento de cada dia. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus caminhava com os discípulos e ali no meio da missão, os discípulos sentem fome, precisam comer. Jesus permite então que eles apanhem espigas para comer, para preparar ali algum alimento. O detalhe é que esse dia era um dia de sábado. E na lei judaica, no sábado não se podia trabalhar. Apanhar espigas era considerado um trabalho, portanto não poderia ser feito em dia de sábado. E por isso, os fariseus, que sempre estão procurando alguma coisa para criticar e condenar, logo apontam o dedo para dizer: olha lá os teus discípulos, estão fazendo coisas que não são permitidas fazer em dia de sábado. E Jesus então, diante deste fato, provoca a reflexão. Qual o sentido da lei? A lei existe para o homem e não o homem para a lei. A lei existe para ajudar o ser humano a viver. A lei deve visar o bem das pessoas, a dignidade humana, a vida, mas não o contrário. A lei do sábado, a lei do descanso, sim, era um valor religioso, era um valor social, era um valor familiar, que tinha sem dúvida alguma os seus benefícios, a sua finalidade. Mas diante de um caso concreto em que ali os discípulos estão fazendo a missão e sentem fome, e ali não há outro jeito de se alimentar senão apanhar aquelas espigas. Ou seja, o que estava em jogo ali? A sobrevivência, a saúde, a dignidade daquelas pessoas. E Jesus então neste evangelho vem nos mostrar que as leis são importantes, são necessárias, mas elas contemplam valores e princípios. E esses valores e princípios não estão em pé de igualdade, não são todos iguais. Jesus coloca o amor e a misericórdia como princípio fundamental. Claro, Jesus não é um anarquista, Jesus não está pregando a anarquia, o desrespeito às leis, pelo contrário, um dia Jesus foi até lá e mandou o Pedro pescar um peixe, aí na barriga do peixe tinha uma moeda, ele falou: vai lá, dá o dízimo. Ou seja, Jesus também dava o exemplo de cumprir as leis de sua época. Mas Jesus está nos mostrando que nesta hierarquia das leis, há leis que contemplam bens maiores e há leis que contemplam bens menores. Cabe-nos o discernimento, às vezes num caso concreto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, senão a gente fica muito na teoria, né? Você, católico, fiel, que sabe das suas obrigações, inclusive o preceito da missa dominical. E você está lá, compenetrado, se dirigindo à igreja,
indo à Santa Missa no domingo, mas de repente no meio do caminho, na estrada, ali acontece um acidente. Uma pessoa ali está no chão, precisando de ajuda, acabou de acontecer e você está passando por aquele caminho. E aí vem dentro de você aquele conflito. Vou para a igreja, vou cumprir a obrigação com Deus, ou hoje eu vou parar e vou ajudar essa pessoa porque é um caso extremo de urgência, onde eu não posso simplesmente me fazer de cego e lavar as mãos. Você percebe o que o Evangelho de hoje está nos provocando a reflexão? Se eu passo adiante, sendo indiferente àquela dor, ao sofrimento, pensando assim, outra pessoa vai vir ajudar, deixa eu ir lá para a igreja, eu até vou rezar por essa pessoa. Você pode ter até cumprido a lei, mas você faltou com a lei maior, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da misericórdia. Com certeza ia ter outro horário de missa para você ir naquele dia, mas talvez aquela pessoa ali caída não teria outra pessoa que pudesse ajudá-la no momento de emergência. Eis o sentido, meus irmãos. Cumpramos as regras, sejamos bons observadores de tudo aquilo que na vida em sociedade nos é exigido, também na vida de igreja, mas estejamos atentos que às vezes em determinados momentos da vida, em casos concretos, há uma lei maior que precisa prevalecer, que é a lei do amor. Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Vamos rezar. Tomando hoje a inspiração deste evangelho em que os discípulos apanham espigas para se alimentar, vamos pedir a Deus a bênção das mesas e também a bênção dos alimentos para que não falte o pão de cada dia. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, obrigado por mais uma semana que está chegando ao fim. Obrigado, Senhor, por cada dia vivido. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelas oportunidades. E obrigado, Senhor, também pelos desafios que nos permites viver. Hoje, suplicamos a vossa bênção na vida de cada uma dessas pessoas que rezam comigo, esse filho, esta filha que reza também pelo seu lar, pela sua família, de modo especial, invocando hoje a bênção da vossa providência sobre os nossos lares, para que não falte o alimento, o pão de cada dia. Abençoai, Senhor, o alimento no dia a dia desta família. Que os momentos de refeições sejam momentos de partilha, de convívio fraterno, para que da mesa desta refeição não se nutra somente o corpo, mas também o amor na vida de família, a união, o carinho e o afeto. Abençoai, Senhor, a mesa da refeição, que seja o lugar do diálogo e da boa convivência, jamais o lugar das brigas, das discussões, das ofensas e de desentendimentos familiares. Que desça sobre você, sobre a mesa das refeições, sobre os alimentos tomados em família, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Para você que ainda não conhece a minha página no Facebook, eu te convido a conhecer. É fácil de achar, digita lá no Facebook Padre Alessandro Bobbington. Lá você vai encontrar vídeos, mensagens, muitas reflexões que podem te ajudar na sua vida de fé. Um grande abraço, eu fico por aqui e fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.